Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Carla Chaim e você está no canal Linha de Frente. Como eu havia comentado no vídeo passado, hoje a gente vai falar sobre os 7 corpos que formam o nosso agregado humano, tá? Para quem não sabe, a gente, além deste corpo físico, né, a gente tem mais outros 6 corpos que compõem todos eles o nosso agregado humano. Então vamos lá já vou aqui direto mostrar a imagem, né? Como são esses corpos. Tô aqui, essa é a capa do curso de apometria que eu fiz já tem aí alguns anos, né? Então na capa do curso vem os 7 corpos, né? A imagem deles. Então aqui a gente tem o nosso corpo físico, que é o nosso veículo de manifestação no plano físico, né? O veículo de manifestação do espírito no plano físico. Então, para a gente existir na terceira dimensão, nesse plano físico material, a gente precisa de um corpo que seja compatível com essa dimensão. Então, a gente tem corpo físico. Em seguida, a gente tem um corpo que ele também é material, mas a gente não consegue enxergar ele porque ele é feito de uma matéria muito sutil, uma matéria quintessenciada. E ele é igual ao nosso corpo físico, só que ele não tem consciência. Ele é chamado de duplo etérico. Duplo porque ele é justamente uma duplicata do nosso corpo físico, né? E etérico porque ele é feito dessa matéria quintessenciada, né? E aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o duplo etérico. Em seguida, a gente tem o corpo astral, tá? Ele é o corpo que quando a gente desdobra, faz as viagens astrais, né? E quando a gente desencarna, né? Também a gente vai com o corpo astral pro plano espiritual. Então, ele é muito semelhante ao nosso corpo físico. Na verdade, o nosso corpo astral, ele serve de molde para o nosso corpo físico, tá? Ele só não é igualzinho, depois eu vou explicar para vocês porque nele a gente consegue ver as nossas emoções. Então, no plano astral, as nossas emoções elas ficam super evidenciadas nesse corpo aqui. E ele pode se modificar também no plano astral, tá? Mas ele serve de molde, organizador biológico para o corpo físico. Depois a gente tem o corpo mental inferior, que é esse ovo, né? Ele é em formato de ovo. O nosso mental superior, que são essas, né, pétalas, ele parece uma flor. A gente tem o corpo búdico, que é esse aqui, e a gente tem o corpo átmico. Então, o nosso corpo físico, duplo etérico, corpo astral e mental inferior, eles formam o quaternário inferior do meu agregado humano. E o mental superior, búdico e átmico, vão formar a minha tríade superior. Eles são corpos extremamente sutis, tá? E cada corpo tá na sua dimensão própria, tá? As dimensões, elas, para quem não sabe, elas se interpõem, ou seja, elas existem todas no mesmo espaço, tá? É como se fossem frequências de rádio, né? Imagina ali o aparelho, o rádio, e cada estação é uma frequência. As dimensões, elas funcionam dessa maneira. Então, os nossos corpos, eles se interpõem, é como se eles se entrelaçassem, mas cada um tá na sua dimensão própria. Belezinha? Então, vamos lá. Né? O corpo físico eu já falei.
é esse corpo aqui, ele se modifica a cada encarnação, né? De acordo com o meu propósito, o meu plano reencarnatório, de acordo com aquilo que eu tenho que fazer na minha encarnação, aquilo que eu preciso expiar, aquilo que eu preciso resgatar, eu venho com um corpo físico apropriado. Então, todos nós temos o corpo físico certo para o que a gente precisa. Ninguém nasce com um corpo errado. Ninguém nasce com um corpo que não era para ser seu. Você nasce com o corpo que você precisa para vivenciar as experiências aqui no plano físico de acordo com o seu plano reencarnatório, tá? Até quem muda de corpo nasceu com o corpo certo, justamente porque muitas vezes o propósito é vivenciar a experiência de uma mudança de corpo, tá bom? Então vamos lá. Duplo etérico. O duplo etérico é muito importante a gente saber, conhecer sobre ele, porque apesar dele não ter consciência, ele não é dotado de consciência como os outros corpos são, ele é o corpo que absorve do meio do universo o prana, né? O prana é a energia universal, é a energia que está no meio. Ele faz essa troca, né? Ele absorve essa energia do prana e distribui ela pelo corpo através dos chakras, né? Os chakras estão localizados no duplo etérico. E o duplo etérico tem uma função muito importante, que é a produção do ectoplasma. O ectoplasma é uma matéria muito importante, muito importante, que todos os espíritos no plano astral, sejam eles espíritos superiores, mentores, trabalhadores da luz, sejam espíritos trevosos, feiticeiros e magos negros, todos eles usam o ectoplasma. E só os encarnados possuem ectoplasma, porque só os encarnados têm duplo etérico. Esse é um corpo que ele se desintegra quando a gente desencarna, né? Em cerca de 72 horas o duplo etérico se desintegra, né? E os espíritos trabalhadores da luz, né? Os espíritos do bem, digamos assim, né? Eles utilizam muito o ectoplasma nos processos de cura, de resgates, para fabricar aparelhos, nas cirurgias espirituais, né? Eles utilizam. E os espíritos trevosos também utilizam o ectoplasma para fabricarem chips, implantes, fazerem processos obsessivos, enfim. A diferença é que os espíritos de luz, eles vão pegar esse ectoplasma dos médiuns trabalhadores de uma casa espírita, de um terreiro, de umbanda, de um templo budista, enfim, dos médiuns que estão ali, né? E das pessoas que vão nesses lugares e fazem essa doação, né? Às vezes até de forma inconsciente. E os espíritos trevosos, eles vão vampirizar você. Eles vão sugar o seu ectoplasma sem que você permita, mas por um processo de sintonia com esses espíritos, eles vão acessar você e vão sugar. E aí muitas vezes você vai se sentir cansado, sem energia, porque você está sendo ali sugado. Então por que quando um espírito de luz pega o meu ectoplasma, né, eu não me sinto assim, sugado, sem energia e tudo mais? Primeiro porque eles vão pegar de quem tem muito, que geralmente são os médiums. Geralmente não, sempre os médiums têm um excesso aí grande de ectoplasma, justamente porque são médiums, porque têm o propósito de trabalhar na caridade, na espiritualidade, enfim. Então eles vão pegar dessas pessoas, e essas pessoas estarão, né, em locais adequados,
onde elas sabem que elas estão doando, né? Uma pessoa que está dentro de uma corrente espírita, uma corrente de umbanda, candomblé, enfim, ela sabe que ela está ali fazendo uma doação de ectoplasma. E eles nunca vão sugar, né? Eles não vão sugar assim como os espíritos trevosos vão sugar até você ficar bem cansadinho, bem sem energia. Não, eles vão coletar ali aquilo que você pode doar, aquilo que você tá em excesso, que você tem condições de doar, tá? Então é assim que funciona. Ectoplasma é ouro no plano astral. Muito bem. Corpo astral. O corpo astral, ele é mais ou menos como o nosso corpo, né? Como eu disse, ele serve de modelo organizador biológico para o nosso corpo físico, né? A gente fala que é o MOB, né? E ele é o corpo das emoções, né? No corpo astral estão as nossas emoções, né? Ele é o corpo dos nossos sentimentos. E é por isso que quando eu desdobro, né, vou fazer uma viagem astral, enfim, eu desdobro, eu saio, né, eu me desdobro, eu saio do meu corpo físico e vou por aí, os espíritos conseguem saber exatamente como eu estou me sentindo, porque fica evidente no meu corpo, né, eu tô com o meu corpo astral, é o corpo das emoções, fica evidente no meu corpo. Então a coloração dele pode mudar, alguns aspectos do formato dele podem se modificar, né? A maioria das doenças físicas do corpo físico começam no corpo astral. Por quê? Porque doença é uma energia que tá ali estagnada, ela não tá fluindo, ela não tá tendo vazão. E essa energia, né, geralmente ela tá ligada a uma emoção. Então ela começa a ficar estagnada no meu corpo astral. Geralmente, tá? Não é sempre. Geralmente ela começa a ficar estagnada no meu corpo astral. E aí ela vai digamos assim, se solidificando, né? As moléculas vão se aglutinando, passa para o duplo etérico e passa, né? Depois se materializa no meu corpo físico, né? Então, muitas doenças que aparecem no nosso corpo físico, elas já começaram às vezes muito tempo, às vezes anos, no meu corpo astral. Quando eu nasço com uma doença, né, congênita, é porque o meu corpo astral estava já doente de uma encarnação passada ou de outras encarnações. E ele vem com essa doença e aí é o mesmo processo, aglutinação molecular, decaimento atômico, passa de uma dimensão para outra. Vamos pensar aqui em dimensões como frequências, né? Então passa de uma frequência para outra. Começa a vibrar mais baixo, faz o decaimento, duplo etérico, corpo físico. Belezinha? Mental inferior. Esse corpo, né? E olha só, pegar a imagem aqui novamente, né? Ele é um ovo que é como se ele cobre o meu corpo todo, né? Então não tem ali psicólogos, né? Psicanalistas que falam que a mente está no corpo todo. Olha como eles estão corretos, né? O meu mental inferior, ele é o corpo responsável pelo meu intelecto, né? Pela minha racionalidade, pela minha razão, pelo meu pensamento racional. Ele é responsável pelo meu pensamento mais concreto, então pelas minhas formas pensamento. Então, o meu corpo mental inferior, ele dá forma aos meus pensamentos, né? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar muito, né, dos nossos pensamentos, corpo mental inferior, e dos nossos sentimentos, corpo astral. Na apometria, o trabalho de apometria vai fazer
vai atuar diretamente nesses dois corpos, inclusive, tanto no astral como no mental inferior, tá? Porque geralmente são esses dois corpos que carregam as nossas doenças, os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções negativas, né? Então, aquilo que a gente traz de negativo das vidas passadas, e a maioria dos processos obsessivos vão se dar nesses corpos, vão se dar com obsessões nesses dois corpos, astral e mental inferior, né? Então, por isso que a apometria vai atuar diretamente nesses dois corpos, mais no astral, mais no corpo astral, mas também atua bastante no mental inferior, tá? Então, ele tá totalmente ligado à minha encarnação atual. Belezinha? Mental superior, né? As pétalas aqui. As pétalas. Ele é o primeiro corpo da minha tríade superior, né? Então, ele é o meu primeiro corpo que é mais sutil, é uma energia mais sutil, e ele é o primeiro grande banco de dados que eu vou ter, né? Porque esses dois outros corpos, o búdico e o átmico, também são grandes bancos de dados, né? Ali no meu mental superior vão conter informações das minhas vidas passadas, de boa parte das minhas vidas passadas, e vão conter informações de ideias, pensamentos elevados, pensamentos abstratos, ideias abstratas. O meu mental superior, ele não tem forma pensamento, isso é do mental inferior. No meu mental superior, teremos as ideias, sem o formato já é uma dimensão abaixo, tá? Então, como que eu posso acessar o meu mental superior? Em processos de meditação, de concentração, de elevação de pensamento, e aí eu tenho aquela ideia. Nossa, vem aquela luzinha, aquele insight. Muito provavelmente é algo do teu mental superior que você conseguiu se conectar, né? Muitas vezes eu posso acessar a sensação, né, de uma vida passada, eu posso acessar algo de uma encarnação passada, e aí vem a imagem depois, em um processo de terapia de vidas passadas, ou enfim, em um processo de meditação também, que é possível. Aquela informação, ela estava lá no meu mental superior e eu a acessei. Vem para o mental inferior, né? Vem para o meu pensamento e aí eu consigo acessar, tá? Então, no meu mental superior tem ideias boas. Tem também o meu plano reencarnatório, né? Aquilo que é o meu propósito nessa encarnação está ali, armazenada. Essa informação, ela está contida e armazenada no meu mental superior. Belezinha? Vamos lá. Corpo búdico, né? Esse corpo, bom, desde o mental inferior já não tem mais formato humanoide, né? Então, essa mandala aqui, que ela tem 3 partes, tá? Tem essa, vou chamar de flor externa, né? Tem a pirâmide, tem esse núcleo interno. São bancos de dados, tá? Aqui, nesses núcleos, contém as informações das minhas encarnações passadas, de todas as minhas encarnações passadas, tá? Esse corpo contém os arquétipos, né? As formas arquetípicas de tudo aquilo que eu quero, né? Esse corpo já é um corpo que ele é, basicamente, ele é pura luz, né? Ele, por isso que chama búdico. Buda, vem de Buda, o iluminado, né? Buda significa o iluminado. Ele é um corpo muito elevado, tá? É um grande banco de dados e ele contém também os arquétipos,
as formas arquetípicas, né? E a gente sabe, já desde ali de Papai Jung, o quanto que os arquétipos influenciam na nossa vida, e a gente estar ligado aos arquétipos corretos, né? A gente vai ter muito desenvolvimento pessoal, muito sucesso, a gente vai ter um bom funcionamento do nosso cérebro, dos nossos neurotransmissores, né? E tudo isso, todos esses símbolos arquetípicos ficam ali no nosso corpo búdico. Por fim, eu tenho o meu corpo átmico, que é a própria centelha divina, né? Que é a morada da centelha divina. Ele é um corpo perfeito, ele é um corpo que ele é pura luz, né? É um corpo que, junto com o meu mental superior e o meu corpo búdico, né, forma a minha tríade superior, ou seja, forma o meu eu superior. A energia desse corpo, ela é tão forte, né? A luz desse corpo, ela é tão forte que se eu recebesse diretamente, sem passar pelos outros corpos, o meu corpo físico se desintegraria. Aliás, voltando um pouquinho, no duplo etérico, ele também serve de filtro, né, para a energia do meu corpo átmico. É claro que essa energia ela vai diminuindo, né? Ela vai também decaindo a vibração dela conforme vai passando pelos corpos, mas é no duplo etérico que eu faço uma filtragem maior, porque senão o meu corpo desintegra. Ela é uma energia muito forte, tá? É o meu corpo que está em conexão com o todo, e acessar ele dá um certo trabalho, porque eu preciso estar com o meu ego ali de lado, eu preciso estar elevada, com a minha vibração elevada, né, para acessar essa centelha, para acessar esse corpo, né, e acessar tudo que ele vibra, né? Todas as informações. Nesses corpos, nesses 3 corpos, não existe pensamento negativo, sentimento negativo. Aqui é pura luz, né? É o meu divino, é o meu eu divino, é a minha conexão direta com o todo. Ou também eu posso dizer que é um pedacinho do todo que tá em mim, certo? Então é isso, pessoal. Assim, o assunto é extenso, é complexo. Eu dei aqui para vocês uma pincelada mesmo, bem superficial. Então, dúvidas que vocês tiverem, questionamentos, comentários, vocês deixem aqui para mim. Perguntas que vocês queiram saber mais sobre cada um desses corpos, deixem aqui para mim. Tá? Se inscrevam no canal, semana que vem vai ter mais vídeos. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha aberto um pouquinho, né, a consciência de vocês. Mais uma informação aí para vocês. Um grande beijo e até a próxima semana.